O povo deve estar estudando para a prova. Sei lá, o povo deve estar. Acontece, geralmente nessas matérias de que começam 7h30, assim, o pessoal não chega muito no horário, né? Não sei. E hoje, depois da aula do senhor, tem prova de Física 3, eu acho. Tem a prova. Provável, então. Provável. Mas vamos lá, vai ficar gravado. Então, é isso. Vou compartilhar aqui os exercícios. Eu peguei os exercícios que eu tinha perguntado lá se alguém tinha dúvida lá no grupo. Aí Tarcísio mandou aqueles exercícios lá. E eu vou fazer um outro. Tem um dos exercícios que tá com. Não é, na verdade, não é nem. Tem um exercício que tá com a resposta errada. E aí eu vou fazer ele. Tá bom? Na verdade, dois. Tem um que tá bem errado, tem um que tem um detalhezinho só errado. Certo. Então, aqui tem aquele resuminho, né? Foi o mesmo que eu utilizei na outra aula de dúvidas. E aí eu vou começar por essa questão aqui. Então, essa questão é a questão 3 a questão 3, a questão 3 tem diversas letras, né? Tem, eu acho que até a J, se não me engano. E perguntou essa daqui é a letra A, então a gente vai começar pela letra A. Então, a equação diferencial é bem simples, né? Essa daqui, y menos 5y igual a 5. A gente, para resolver essa equação aqui, a gente vai utilizar o método do fator integrante. Então, é bem importante a gente entender e lembrar, né, qual método que a gente está usando, tá bom? Por que eu posso utilizar o método do fator integrante para resolver essa equação aqui? Outra coisa que é bem importante em equações diferenciais é saber classificar. Então, a gente vê que essa equação aqui ela é uma equação de primeira ordem, porque a derivada de maior ordem aqui é de primeira ordem, e ela não tem nenhum termo que não seja não linear. Então, ela é linear, né? Porque ela não tem nenhuma não linearidade. Então, eu tenho só termo, a equação ela tem termos que dependem ou de y' ou de y multiplicado por constantes, né? Então, é uma equação linear. Certo. E aí, como é que é o método do fator integrante? Vou pegar direto a fórmulazinha. Então, eu vou colocar aqui. Então, esse é o método. Pronto. Então, a gente vê que a equação ela já está nesse formato aqui, ó. Eu tenho 1 que multiplica y', uma expressão que multiplica y é igual a um f de t. Então, a gente pode substituir, né, de uma forma meio que direta no meu resultado aí. Vai ficar como? Vai ficar assim, né? Primeiro eu vou determinar o que é y, o que é p e o que é o f. Então, meu p vai ficar menos 5, que é o que está acompanhando o y. E o f vai ficar 5. Vamos substituir tudo agora. Então, y de t é e elevado a menos a integral de menos 5 dt, que multiplica a integral de 5 vezes e elevado à integral de 5 dt vezes dt mais uma constante. Então, a gente tem que resolver essas integrais para depois integrar de novo, né? Essa integral aqui é bem direta, é a integral de 5 dt. Então, aqui vai ficar e elevado a 5t.
E aí eu multiplico pela integral de 5 vezes e elevado a... a integral de 5 dt é a mesma coisa, né? 5t dt mais uma constante de integração. Esse 5 aqui que está na integral, eu posso tirar e integrar e elevado a 5t. A integral de e elevado a 5t vai ser justamente e elevado a 5t dividido por 5. Essa integral é por substituição, mas é uma integral por substituição bem simples, né? Você vai chamar isso aqui que está em cima de u e derivar. E a gente vai ver que vai ser como se fosse o inverso da regra da cadeia. Então é bem direta a resolução, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Certo. Tá faltando um menos aqui. Eu tava achando uma coisa esquisita aqui. Tá faltando um menos aqui, ó. Pronto. Aí vai ficar menos 5. Tô falando bem devagar porque eu tava olhando pro exercício achando assim, eu acho que tô fazendo alguma coisa errada. Tá ótimo. O que eu tinha esquecido aqui que eu errei? Eu errei aqui que aqui o P é menos 5, né? Como tem os dois aqui ficaram parecidos, aí eu acabei colocando eu coloquei o 5 certo aqui, eu coloquei o menos 5 errado aqui. Pronto, agora tá certo, menos 5. Então, corrigir aqui, ficou menos 5. E aí, então, eu vou, na hora de colocar aqui, no que eu falei que era o inverso da regra da cadeia, a gente divide pelo coeficiente, né, do que está aqui. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para explicar isso. A gente fez essa integral aqui, e elevado a menos 5 t dt. A gente sabe que a exponencial é a mesma coisa, ela não se altera, né? Então, é a própria, por exemplo, se eu tiver a integral de e elevado a t dt, é o próprio e elevado a t. No caso de e elevado a menos 5, vai ser o próprio e elevado a menos 5. Só que a gente tem que dividir pelo que está lá em cima. Porque se a gente fosse derivar isso daqui, a gente tem que obter o que está lá em cima de volta. Então, a gente pode meio que fazer uma prova, né? E aí, derivando, a gente vai derivar e elevado a menos 5. A gente vai derivar e elevado a menos 5. E aí, teria que multiplicar por menos 5. E aí, acabaria dividindo por esse menos 5 aqui, né? Então, essa integral, aí ela é mais diretazinha, então, mas ela é por substituição, tá bom? Essa integral aqui. Mas aí dá para fazer de cabeça, bem tranquilo. Certo. Então, agora que eu tenho isso daqui, né, eu posso simplificar o 5 com 5, eu vou ficar com y de t é e elevado a 5t, que multiplica menos e elevado a menos 5t mais uma constante. Agora eu posso passar esse e elevado a 5t multiplicando para dentro, né? E eu vou ficar com menos... Esse e elevado a 5t vezes e elevado a 5t. A gente repete a base e somos expoentes. Aí vai ficar 5t menos 5t e a constante que multiplica e elevado a 5t, né? Esse e elevado a 5t passou multiplicando aqui. Os dois lados, né? Como se fosse um distributivo. Os dois termos do parênteses, é uma distributiva. E aí o y de t vai ficar o quê? 5t menos 5t vai ficar elevado a 0. E aí elevado a 0 elevado a 0 é 1. Então vai ficar menos 1 mais uma constante que multiplica e elevado a 5t. Essa questão, ela estava
com a resposta errada. Na verdade, essa questão e a questão E, se eu não me engano, elas são iguais. E aí a resposta estava errada. E, Então a tipo, resposta... a questão pedia para responder com outro método. Acho que era integração por partes. Aí eu não sabia como Isso, fazer isso. isso. É. O que aconteceu foi assim. Quando eu estava digitando... Agora eu lembrei até. Provavelmente foi quando eu estava digitando, eu peguei uma outra questão. Tanto que a A não tinha resposta. Então aquela resposta não era daquela questão. Eu peguei questões do livro. Então eu devo ter pegado uma questão do livro, copiado a resposta, que estava atrás do livro, e não alterei. Sabe quando você copia e cola? Porque como fui eu que digitei a lista, né, eu copiei e colei. Provavelmente aí não foi. Então essa tá errada. Essa tá errada e a questão 3J também tá errada. Mas a 3J tem só um detalhezinho errado. E a 3B também tá errada. A resposta. Então era isso. É isso mesmo, Tarcísio. Estava errado lá. Essa questão dá isso aqui. Menos 1 mais C vezes E elevado a 5T. Deixa eu só pegar minha lista ali que eu vou dar uma conferida rapidex. Viu? Aí agora eu vou fazer a questão 3B, que é o que eu falei que está com a resposta errada, né? Aqui até eu já respondi ela, aqui dá para ver. A resposta que está lá na lista é essa daqui. Então a gente vai alterar aí para a resposta mesmo, tá bom? Então eu vou até excluir isso aqui. Certo. Já vou copiar. Vou utilizar o método do fator integrante também aqui, porque essa equação também é linear de primeira ordem. E professor, a 3A dá menos 5 ou é menos 1 lá na... Menos 1 Ah, mais sim. C vezes E elevado a 5T. Isso mesmo. Isso, beleza. Então a gente vai fazer a questão 3B. Como eu estava falando, a resposta dá um pouquinho diferente, né? Ficou faltando um E elevado a menos T multiplicando a constante. Então vamos fazer essa daqui. É a questão 3, letra B. Y' mais Y igual a E elevado a T. Então a gente vai resolver pelo método fator integrante. A gente tem que definir o que é P e o que é F. Aqui, gente, nem precisaria utilizar o método fator integrante genérico, né? Mas como eu tenho meu equacionamento genérico, é melhor ficar utilizando o genérico, porque ficar decorando qual caso, né, que a gente viu. Então, P de T é o que acompanha Y. O que está acompanhando Y na equação é 1. E F de T é E elevado a T. Pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir na minha equação aqui genérica, né? Y de T é E elevado a menos a integral de P de T é 1, então vai ficar a integral de dt. Integral bem simples. É a integral de f de t, que é elevado a t vezes e elevado à integral de p de t. Então vai ficar, dt. 1 vezes dt. Vezes dt mais a minha constante. Ok. E agora vai ficar elevado à integral de dt, que é menos, que é t. Então, como tem um menos do lado de fora, vai ficar menos t. Tá? Aí abre o cochete, vai ficar a integral de e elevado a t vezes a integral, e elevado à integral de dt, que também é e elevado a t. dt mais uma constante. Então, aqui a gente já pode continuar a resolver essa integral. O elevado a menos t vezes a integral de e elevado a t vezes e elevado a t, repete a base, somos expoentes, vai ficar 2t.
Então vai ficar a integral de e elevado a 2t é e elevado a 2t dividido por 2. A gente viu essa integral aqui, nesse outro exercício, a gente pode utilizar essa regrinha como se fosse uma regrinha prática já, né? Como se fosse, é o inverso da regra da cadeia para não ficar fazendo integral por substituição. Essa é bem simples, então a gente integra o e elevado a 2t, que não se altera, e divide pelo que está multiplicando o t em cima. E aí eu vou ficar com... Agora, fazendo a multiplicação do termo de fora, né, pelos dois termos de dentro, eu vou ter e elevado a menos t vezes e elevado a 2t, a gente pode repetir a base e somar os expoentes. Mais a constante que vai multiplicar e elevado a menos t. E aí, a minha resposta vai ficar assim, vai ficar e elevado a t, que é menos t mais 2t, sobre 2, mais a constante que multiplica e elevado a menos t. Certo? Essa questão eu errei porque eu considerei que a variável, por exemplo, em P de T aí, eu coloquei X ao invés de T. Aí acabei que T ao criei quadrado. outra incógnita. T ao Aí quadrado, não sabe. tipo, T ao quadrado sobre 2, assim ficou, né? Hum. No final ficou E elevado a T mais C dividido por E elevado a X. E eu tinha que ter colocado T. Aí dava outro resultado. Entendi. Em cálculo, né, vocês veem muito isso, que se você erra qualquer coisinha, dá muito diferente, né? Essa era até uma das coisas que eu falava quando tinha prova escrita, falava com o pessoal que, assim, nas outras disciplinas, tipo mecânica geral, é bem comum, assim, errar a pessoa pegou um seno na calculadora errado, pegou sei lá, pegou um valor e trocou, alguma coisa assim. E aí tem como a gente considerar muita coisa na prova. Mas em cálculo, quando a pessoa erra qualquer coisinha, não tem muito como considerar, às vezes, né? Tipo, igual se você erra um X aqui, se você pega, ao invés de pegar o P de T de C1 colocar T, tudo vai dar diferente, né? Absolutamente tudo, assim. De cabo a rabo vai dar diferente. Então acaba não tendo muita coisa como considerar e os resultados ficam muito distintos. Porque aí tem que ter bastante atenção, né? O que eu recomendo é que, por exemplo, vocês vão ter a prova e vocês vão ter mais tempo para fazer a prova, né? Vocês vão ter bastante tempo. Então, tem como você conferir os resultados. Então, sempre confiram os resultados. Como é que dá para conferir? Do mesmo jeito que tem na exercício da lista, que é para você que é para você saber se a resposta, acho que é questão 2, né? Se a resposta sugerida é a resposta da equação. Acho que a equação, se eu não me engano, a equação é a questão 2. Deixa eu abrir a lista aqui. Isso, para verificar se a solução proposta é a solução da equação. Então, como é que a gente faz para fazer isso? A gente pega a minha resposta, nesse caso a gente calculou a resposta, e dá um jeito da gente ter que substituir na minha equação, de onde eu calculei tudo. Como é que eu faço para substituir essa resposta na minha equação? Eu vou ter que, onde tiver y, eu vou substituir isso daqui, né? E onde tiver y', eu vou ter que derivar essa equação e substituir. E aí eu tenho que ter o lado esquerdo igual ao lado direito. Se o meu lado esquerdo ficar do lado direito, quer dizer que a equação está correta, né? E que a resposta que eu calculei está certa. Ok? Então é isso daqui. Aí eu acabei vendo se eu tinha errado mais alguma questão, se eu tinha colocado outra incógnita ao invés de T ou ao invés de X, aí eu tinha errado as duas seguintes. Mas as questões que tinha gabarito acabou que ficou certo. Acho que fiz com desatenção na hora. Tá certo. O gabarito ajuda, né? Para ver. As questões do livro, gente, essas questões eu tirei todas do livro. Então, tem a resposta no final do livro também. Das que eu estou passando agora, que tem o PDF do livro, sabe? Que todas daqui do final do curso até agora vão ter o PDF do livro. Então, são as questões selecionadas no PDF do livro, assim. Tipo, eu peguei a foto
das páginas, né, que tem a lista. Então, vai ter uma página, que é o PDF que eu gerei com aquela página, e a resposta tem no final do livro, tá bom? Apesar de não ter a resposta na lista, tem no final, dá para vocês conferirem. Ok, então eu vou fazer mais uma questão antes de ir para a questão 5B, que é essa questão aqui, ó. A questão 5... A questão 3, letra J. O que aconteceu é que a questão 3, letra J, tem um errinho também na resposta. Foi uma erro de digitação, provavelmente. Pronto. Essa equação, eu coloquei ela justamente para parecer com a equação exata. Ela fica parecendo muito com a equação exata, né? Mas ela não é. Assim, o método de resolver ela não é pelo método das equações exatas, não. É pelo método do fator integrante. A gente vai ver isso. Então, deixa eu copiar aqui a questão. A resposta que eu coloquei aqui já está do jeito certo. Então, essa é a questão que a gente vai resolver. É 1 menos cosseno de x vezes dy, mais 2 y seno de x menos tangente de x, x igual a zero. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu já estou adiantando que é pelo método do fator integrante, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer alterações nessa equação. Como tem dy e dx separado, eu vou ter que dividir tudo por dx. A equação para ficar dessa forma. E aí eu divido aqui. Deixa eu copiar primeiro. Eu escrevo tangente geralmente assim, né? Tangente de x. Então eu vou dividir tudo por dx. E aí vai ficar como? Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, vai ficar dy dx. E esse dx aqui que está multiplicando o segundo parênteses vai desaparecer. Dividir tudo na equação por dx. E aí isso daqui é y', né? dy dx é y'. Então a minha equação fica assim, ó. 1 menos cosseno de x, y' mais 2y. Aqui a gente já pode tirar esse parênteses, que não vai servir para nada para a gente agora. Pronto. Então, agora eu vou fazer o quê? Para eu ter essa equação aqui pelo método do fator integrante, eu tenho que ter ela desse formato aqui, né? Então, o que está multiplicando y' aqui, que é 1 menos cosseno de x, eu tenho que dividir a equação toda por 1 menos cosseno de x. Porque eu não posso ter nada multiplicando y' para poder aplicar essa equação aqui, tá bom? Esse resultado aí. Então, eu vou dividir tudo por 1 menos cosseno de x. Tem que ser por 1 menos cosseno de x, tá bom? Então, vai ficar 2y seno de x dividido por 1 menos cosseno de x. Esse tangente eu vou passar para o lado de lá, positivo, e vai ficar 1 menos cosseno de x. Então, eu dividi a equação toda, né? Aqui tinha 1 menos cosseno de x, ficou 1 menos cosseno de x, dividi a equação toda, e vai dividir aqui, vai sumir. Então, essa transformação foi justamente para deixar y' isolado. Ok, agora a gente tem que partir dessa equação aqui. Eu vou só reescrever um detalhe aqui, ó. Para ficar com essa cara aqui mesmo, desse jeitinho aqui, eu vou pegar e tirar esse y que está multiplicando, né, aqui, e colocar ele multiplicando assim. Vai ficar 2 seno de x vezes y. Para a gente enxergar bem as coisas, né? Então pronto, agora eu posso utilizar o fator integrante. Copiar de novo, colocar aqui desse lado. Como é que vai ficar? Então, ó, o P de y, ou o P de... No caso, agora vai ser P de x, né? Meu P de x
é o que está multiplicando o y. Então, vai ficar 2 seno de x sobre 1 menos cosseno de x. Ok. E o meu f de x, que é o que está do outro lado, né, da minha equação, ele vai ser tangente de x sobre 1 menos cosseno de x. Ok. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, ao invés de jogar direto já nessa equação, eu vou resolver uns pedaços primeiro. A primeira, eu vou fazer primeiro separado aqui essa integral aqui, tá bom? A integral e elevado à integral, na verdade só a integral de p de t dt. Então primeiro eu vou fazer essa integral aqui, ó. A integral de p de x, né, ao invés de ser de t, p de x dx. Vou colocar em azul, pronto. Então pronto. Essa integral vai ficar como? Vai ficar a integral de 2 seno de x sobre 1 menos cosseno de x. Essa integral aqui, ela é uma integral por substituição. Eu até escrevi isso, né? Dei a dica lá. Tá escrito lá, se não me engano. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o denominador todo de u. Então, u é 1 menos cosseno de x. Como que, primeiro, antes de explicar por que é por substituição, por que é uma integral por substituição? Uma das ideias de você perceber que é integral por substituição é você perceber que o denominador, num quociente, né, numa fração, é você perceber que o denominador, na verdade, o numerador é a derivada, ou contém a derivada, ou parte da derivada do denominador. Então, o denominador tem cosseno. Quando a gente derivar, a gente vai conseguir alguma coisa em seno. Então, isso dá uma ideia para a gente, né, de que essa integral por substituição. Então, eu chamo o denominador todo de u e derivo. Então, vai ficar du dx. E aí, du dx é a derivada de 1 menos cosseno, vai ficar menos a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, vai ficar aqui du dx é seno de x. E a gente pode rearranjar isso para substituir direto ainda, né? Vai ficar aqui dx, seno de x dx é du. Passando dx e multiplicando. Pronto. Então, as minhas substituições aí vão ser u igual a menos cosseno de x e seno de x é igual a seno de x dx é igual a du. Então, ó, tudo isso daqui, seno de x dx vai virar du. Minha integral vai ficar como? A minha integral vai ficar a integral de 2du sobre sobre u. Peraí que alguém entrou. Isso. Sobre u. Então, deixa eu gerar mais um slide aqui pra gente. Pronto. Nossa integral agora, né, de integral de p de x dx virou o quê? Virou a integral de 2 eu posso tirar da integral du sobre u. E a integral de 2 du sobre u, a integral de du sobre u, vai ser 2 vezes o ln do módulo de u. Né? No exercício, ele pede para limitar esse fator, não sei se vocês lembram, está lá, entre 0, o x está entre 0 e π sobre 2 para ficar só positivo, e a gente poderia eliminar esse módulo, mas eu vou deixar com módulo por enquanto, não tem problema não. Ok, ó, a nossa integral, então, ficou, no final das contas, ficou 2ln de u. E aí eu vou continuar a minha empreitada aqui de resolver pelo método do fator integrante. Então, agora que eu já tenho essa integral aqui, o resultado, eu posso colocar
no resultado geral lá. Aqui, né? Vai ficar como? Vai ficar y de x, ao invés de ser de t, é de x, que a variável independente aqui é x. E elevado a menos 2ln do módulo de u. Na verdade, já vou tirar, né? Como ele fez a restrição, é chato ficar trabalhando com esse módulo. Como ele fez a restrição aqui, no exercício, que está entre... Pode falar. Dá para responder a outra também, para depois só multiplicar. A segunda integral que eu falo. Eu não escutei, eu acho que é Iago. Eu falei que dá para responder a segunda integral também e depois só multiplicar. Isso, na verdade, essas duas integrais, elas são bem semelhantes. Então, a ideia é que você responde uma e pegar o resultado e tipo, meio que responder a outra também, né? Então, vou colocar, ao invés de ser o módulo de u aqui, vou trabalhar com u. Ok. E aí vai ficar a integral de f de t, a gente viu que f é tangente de x sobre 1 menos cosseno. Vezes e, que multiplica essa integral que vai ser 2ln de u. Dx mais uma constante. Tenham cuidado com esse negócio de x e u para não errarem, tá bom? Eu vejo muita gente se confundindo nessas coisas. Então vai ficar o quê? Ó, aqui a gente vai utilizar a propriedade de logaritmo. Qual que é a propriedade log que a gente vai utilizar? A propriedade que a gente vai utilizar é essa daqui. Quando a gente tem e elevado a ln, são duas, né? Vou até fazer aqui que são duas. E elevado a ln de, por exemplo, x, a gente vai ficar com x direto, né? Quando tem e elevado a ln de alguma coisa, é a própria alguma coisa que desce direto. São operações inversas, né? Exponencial do ln. É como se eu estivesse tirando raiz de x ao quadrado. São duas operações inversas. E a outra propriedade que a gente vai utilizar vai ser essa daqui. Quando a gente tem, por exemplo, ln de x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar 2ln de x. Esse expoente do que está dentro do logaritmo, ele pode sair. E aí a gente vai utilizar essas duas propriedades aqui nesse exercício. Gente, eu sei que eu ainda não voltei para a variável original, que eu não posso deixar em u. Eu sei que u é 1 menos cosseno. Só que eu estou deixando em u, por enquanto, que vai ficar bem mais fácil. Aí depois que eu resolver aplicar essas propriedades aí, eu volto para a variável original. Então vai ficar assim, vai ficar e elevado a... Primeira propriedade, eu vou passar o expoente para lá, vai ficar ln de u elevado a menos 2. E aí, com esse u elevado a menos 2 agora, eu aplico a outra propriedade. Aplicando a outra propriedade, eu vou ver que a resposta é justamente u elevado a menos 2. Então vai ficar u elevado a menos 2 aqui. E essa integral aqui vai ser bem análoga. Essa integral não, esse exponencial vai ficar e elevado a ln de u ao quadrado. E aí eu sei que vai ficar u ao quadrado. Então vai ficar u ao quadrado aqui. Então agora que a gente já fez isso aqui tudo, está na hora de voltar para a variável original, né? A gente sabe que u é 1 menos o cosseno. Elevado a menos 2. Aí é a integral de tangente de x, 1 menos cosseno de x, que vai multiplicar 1 menos cosseno de x ao quadrado. Dx, mais a constante. Agora eu vou responder a integral, né? Essa integral aqui. Antes da gente continuar,
colocar um asterisco aqui nessa integral e resolvê-lo. Pronto, então vamos resolver essa integral aqui. A integral de tangente de x, cosseno de x. Dá para simplificar, porque o que eu tenho dentro do parênteses aqui ao quadrado, eu tenho dentro do parênteses aqui embaixo. Então, vai ficar tangente de x, que multiplica 1 menos o cosseno de x, né? Dividindo aí, como eu tenho em cima ao quadrado. E aí, nessa integral, eu posso, além disso, agora multiplicar o parênteses, né? Vai ficar assim. Vai ficar tangente de x menos cosseno de x vezes a tangente de x dx. E aí, terminando de resolver essa integral aí, né? Eu posso separar esses dois termos do parêntese. A gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. Então, vai ficar a integral de tangente de x dx menos a integral de cosseno de x vezes a tangente de x. Então, a integral que eu tinha, que era uma integral que parecia complicada, na verdade, ela ficou bem mais simples, né? E aí, eu vou ter aqui, já vou fazer uma transformação aqui, porque aí poupa tempo. A gente sabe que tangente é o quê? A tangente de x é seno sobre cosseno. Então, eu vou poder simplificar, vai ficar a integral do seno. Então, eu já vou colocar o resultado. Vai ficar como? A integral da tangente é tabelada, a gente sabe que é ln do módulo do cosseno da secante de x. Se vocês pegarem a tabela de integral, vocês vão ver que é isso daqui a resposta da integral da tangente. ln da secante de x. Menos a integral do cosseno é seno, então vai ficar menos o seno. Então essa aqui é a resposta. A gente pode colocar lá direto. Então, voltando, eu vou ficar com y de x é igual a 1 menos cosseno de x elevado a menos 2. É a mesma coisa que 1 sobre 1 menos cosseno de x ao quadrado, que multiplica o resultado da integral, que ficou ln do módulo da secante, menos, na verdade não é mais, não é menos seno, mais a minha constante. Oh, meu Deus. Certo. E aí agora, está quase no final, a gente vai primeiro observar como que foi fornecida para a gente a resposta. A resposta está assim, ó. 1 sobre cosseno de x ao quadrado, e eu falei que essa resposta está errada, né? Perdão. Isso. A resposta aqui é 1 menos cosseno de x ao quadrado. É isso que eu queria corrigir. A resposta é 1 sobre 1 menos cosseno de x ao quadrado, que multiplica Meu Deus, eu aperto para alterar e aí ele mexe. Olha lá, eu errei de novo. Peraí, gente. Na minha mesa digitalizadora, na caneta, eu tenho um botão de desfazer, que é como se fosse Ctrl Z. Só que às vezes eu aperto e ele faz umas coisas que não eram para fazer. Tipo, ele corrige, ele desfaz umas coisas nada a ver. Pronto. Então a resposta ficou assim. 1 menos cosseno de x elevado ao quadrado. Ótimo. Aqui, ó. Perdão, eu errei aqui a integral, né? Essa integral é a integral do cosseno, do seno. Ficou a integral do seno. E aí a integral do seno, ela é o cosseno. Menos o cosseno. Pronto. Então a gente agora pode colocar certo, que eu errei aqui. Então menos o cosseno vai ficar mais o cosseno.
Pronto. Então vamos lá, voltar na resposta para comparar. Aqui eu não. Esse termo eu consegui. Esse termo eu consegui. Esse termo eu consegui. Aqui tem um detalhe, né? Não tá menos ln do módulo do cosseno. Na verdade, nem precisava desse módulo aí. Como que eu faço para chegar nisso? Eu vou terminar isso daqui, 1 menos cosseno de x ao quadrado. E aí esse cochete vai ficar o quê? Vai ficar ln ln da secante. Aí o que é a secante? A secante é 1 sobre o cosseno. A secante é 1 sobre o cosseno. E aí depois a gente sabe que 1 sobre alguma coisa é a mesma coisa que cosseno elevado a menos 1. E a gente viu que a gente pode utilizar aquela propriedade do logaritmo, que esse menos 1 eu passo para o lado de fora. Então vai ficar menos ln de cosseno de x. Então pronto, essa é a resposta. Pronto. Certo? Vou só tirar esse módulo aqui. Por que eu posso tirar esse módulo? Lembra que é uma restrição do exercício. O exercício falou para a gente que x está entre 0 e π sobre 2. E aí cosseno, seno e secante e cossecante, tudo fica positivo. Tangente também, tudo fica positivo entre 0 e π sobre 2, né? Entre 0 e 90 graus. Então a gente pode até tirar esse módulo aí. Então fica assim, menos ln cosseno de x mais cosseno de x mais uma constante multiplicado por isso daqui. Ok? Esse exercício aí tem umas coisinhas meio chatas, né? O que eu recomendo nesses exercícios grandes é fazer que nem eu fiz. O que eu fiz? Vamos voltar. Ó, primeira coisa, eu falei qual era o método, tá bom? Nesse exercício aqui eu já tinha falado qual era o método. Então eu tinha uma equação assim, vou pegar aqui, isso. Eu tinha uma equação com essa cara e ela não estava com essa cara, que a gente precisa para resolver pelo método fator integrante. Então, primeiro eu fiz as transformações para poder deixar ela com essa cara. Então, ótimo. Ó, aí deixei a equação com essa cara. Determinei o que era P de x e f para a gente aplicar o método. Fiz primeiro a minha integral aqui de P de x dx, né? O P de t dt. Pronto, fiz aí essa minha integral. Aí vi que ela era por substituição, integrei. Aí depois que eu consegui o resultado, eu fui e joguei na minha equação geral. Depois que eu joguei na minha equação geral, eu tive que aplicar as propriedades de log, tudo bonitinho, rearranjar, e eu fiquei com a minha integral de dentro, que é essa integral aqui que eu marquei com asterisco. Pronto. Agora que eu fiquei com essa integral aqui, eu vou ter que estudar essa parte, né? E aí eu fiz um outro parêntese, e aí eu resolvi essa integral. Depois que eu resolvi essa integral, eu voltei para a minha solução lá, rearranjei para deixar com a cara que eu precisava. Tá bom? Então, toda vez que ficar, parecer complicado, resolva as integrais separado para depois voltar. É melhor você ficar fazendo por partes, assim, né? Para depois voltar. Tá bom? Isso é bem importante para vocês não se confundirem e errarem, né? Certo. Alguma dúvida por enquanto? Acho que não, né? E aí tem o último exercício, que Tarcísio tinha pedido lá no grupo, que era esses aqui, que era o 5B. Então, é a questão 5, letra B. A questão 5, letra B, ela pede dar essa equação aqui. Ela dá condições iniciais também, né? Isso, y de 0 igual a 1.
Essa equação também faz pelo método do fator integrante, né? Então, eu vou copiar a nossa soluçãozinha aqui. Pronto. Ok. E aí, vamos aplicar, né? Para a gente aplicar isso daí, a gente precisa definir o que é P e o que é F. O que é P? P é o que acompanha Y, então vai ser meio. E F é o que está do outro lado lá da minha igualdade, e elevado a t sobre 3. Já está no formato que eu preciso, né? Então, ótimo. Primeiro, vou fazer do mesmo jeito. Vou primeiro fazer a integral de p de t dt, que é essa integral aqui, né? E essa integral vai ficar a integral de meio dt. É uma integral bem simples. Então, vai ficar a integral de meio dt é t sobre 2. Esse meio pode sair, a integral de dt é t. Pronto. Agora a gente pode aplicar o método do fator integrante, vai ficar como? A gente substitui. Vai ficar y de t é igual a e elevado a t sobre 2, cochete, menos t sobre 2, tem um menuzinho da fórmula, a integral de f, que é meio de e elevado a t sobre 3, vezes e elevado a t sobre 2, dt mais uma constante. Essa, agora eu vou fazer de novo, ó. Pausar o exercício aqui para resolver essa integral aqui. Vou marcar com asterisco aí. Vamos fazendo por etapas, né? É bem bom isso. Então aqui eu vou ter a integral de meio de e elevado a t sobre 3 vezes e elevado a t sobre 2 dt. Pronto. O que eu vou ter aqui? O meio pode sair da integral. E aqui eu vou pegar o e e como é que eu faço para multiplicar potências de mesma base? Eu repito a base e somo os expoentes. Então vai ficar t sobre 3 mais t sobre 2 dt. Então vai ficar meio a integral de... Aqui eu vou ter que tirar mínimo, né? O mínimo aí vai ser 6. Então 6 dividido por 3, 2 vezes t, 2t. Mais 6 dividido por 2, 3 vezes t, 3t. Então vai ficar meio da integral de e elevado a 5t sobre 6 dt. Aqui. Então pronto, vou copiar isso aqui para a gente continuar resolvendo. Então essa integral vai ficar meio que multiplica a integral de e elevado a 5t sobre 6 é e elevado a 5t sobre 6. A exponencial não se altera, só que eu vou dividir por 5 sextos. Tá bom? É uma integral por substituição, mas como a gente está vendo essa integral o tempo todo, a gente viu que é isso, né? A gente integra a exponencial e divide pelo que está multiplicando o t lá em cima. É o inverso da regra da cadeia. Aqui gera a constante de integração, só que por conta da formulazinha a gente sabe que essa constante já está aqui dentro, né? Eu não falei isso antes, mas espero que vocês lembrem. Aqui eu vou ter uma divisão de duas, uma divisão por uma fração. Então eu vou multiplicar pelo inverso, vocês lembram disso? Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então multipliquei pelo inverso, e elevado a 5t sobre 6. Então vai ficar, eu posso simplificar aí o 2 com 6, vai ficar 3 quintos de e elevado a 5t sobre 6. Pronto. Resolvi essa minha integral. Lembra que a integral que eu resolvi aqui é essa integral aqui, né? Meio
de e elevado a t sobre 3 vezes e elevado a t sobre 2. Pronto, a gente resolveu essa integral aqui, que era o asterisco. Agora que a gente resolveu o asterisco, a gente pode voltar. Então, ó, na nossa solução é y de t é igual a e elevado a menos t sobre 2 que multiplica 3 quintos. Deixa eu só conferir para ver se é isso mesmo. Isso mesmo. 3 quintos de e elevado a 5t sobre 6 mais a minha constante de integração, das duas integrações que eu fiz, né? Y é igual. Agora, ó, eu vou multiplicar o e elevado a menos t sobre 2 vezes e elevado a 5t sobre 6, né? Deixo 3 quintos aqui, e aí vai ficar e elevado a menos t sobre 2 vezes e elevado a 5t sobre 6, mais a minha aqui, esse é um parêntese, mais a minha constante que multiplica e elevado a menos t sobre 2. Certo. Eu fiz a distributiva, né? Multipliquei esse e elevado a menos t sobre isso daqui, vezes isso daqui, e multipliquei esse e elevado a menos t sobre 2 vezes a constante. Ok. Então ficou 3 quintos de... Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho uma potência de mesma base multiplicando, né? Eu repito a base e somos expoentes. Fica menos t sobre 2 mais 5t sobre 6. O mínimo vai ser 6. E aí 6 dividido por 2, 3 vezes menos 3t. 6 dividido por 6, 1 vezes 5t. Então fica isso daqui. Mais a constante elevada a menos t sobre 2. 3 quintos. E elevado vai ficar 2t sobre 6. E aí a minha solução geral vai ficar 3 quintos de... Aqui dá para simplificar, né? Fica e elevado a t sobre 3. Menos t sobre 2. Pronto, ó. Isso aqui que eu cheguei... Pronto, ainda não acabei, mas isso aqui que eu cheguei é o quê? É a solução geral. Por que eu ainda não acabei? Porque eu preciso resolver a solução do problema de valor inicial, porque ele me deu a condição inicial. Então, pronto. Vamos aplicar essa condição inicial aí. Eu vou copiar a minha solução geral. Aplicar a condição inicial, que é y de 0 é igual a 1, não é isso? Y de 0 é igual a 1. Então, a gente vai substituir isso daqui. Então, ótimo. Vai ficar, quando t for 0, y é 1. Então, 1 é igual a, no lugar de t, eu vou substituir 0. Então, vai ficar e elevado a 0 mais a constante vezes e elevado a 0. Não importa o que está lá em cima, né? T sobre 3, 0 sobre qualquer coisa é 0, menos 0 sobre 2 é 0. Então, fico com 1, que é igual a 3 quintos, mais a minha constante. E elevado a 0 é 1. Então, a constante é só passar o 3 quintos para o lado de lá, vai ficar 1 menos 3 quintos, e aí a gente tem que tirar o mínimo. O mínimo de como é 5, vai ficar 5 menos 3. A constante ela é 2 quintos. Então, a minha solução do problema de valor inicial, solução do PVI, ela vai ser o quê? Ela vai ser y de t é 3 quintos de e elevado a t sobre 3. A gente repete, só adiciona a constante.
mais 2/5 de elevado a menos t sobre 2. E aí, bateu lá com a solução, né? 2/5 elevado a menos t sobre 2. É isso mesmo. Conferir de novo. Isso, bateu com a solução. Então é isso. Eu tinha chegado até a solução geral, só que eu achei que não estava parecida e eu nem tentei fazer o y0 igual a 1. Aí, se eu tivesse feito, ia dar o mesmo resultado. Na verdade, foi porque se não simplificou, porque quando a gente, por exemplo, a solução geral aqui é 3/5 de elevado a t sobre 3 mais a constante vezes elevado a menos 2. Na verdade, é igual, né? Só está faltando 2/5. Talvez foi que você não simplificou alguma coisa, sei lá. Foi ali na constante, ao invés de eu ter colocado dividido c vezes e elevado a menos t sobre 2, eu tinha colocado só o c, como se fosse Isso daqui outra a gente. constante. Eu acabo errando direto também. Lembrar de que o que está aqui fora, né, multiplica isso e multiplica isso. Sim, aí eu coloco o c direto e esqueço de multiplicar. Na verdade, Tarcísio, quando eu uso, é uma coisa muito interessante, né? Isso daqui, esse método aqui direto, eu utilizo para dar aula. Só que se vocês me pedirem para resolver, eu não resolvo assim, né? Na maioria dos casos. Eu faço algumas coisas de cabeça e eu não multiplico direto por isso daqui. Eu multiplico primeiro o y, aí depois eu passo dividindo. E para mim, quando eu faço isso, eu acabo errando menos essa etapa. E eu vou adicionando as constantes. Eu não coloco essa constante geral. Eu vou adicionando. Eu coloco a primeira constante de integração. Vocês já viram nos exercícios? Eu coloco geralmente C1. Aí depois, quando eu integro de novo, eu gero uma outra constante. E aí eu junto as constantes e dou o nome de C. Fazer isso na minha cabeça me faz errar menos. Assim. Então, às vezes, é desenvolver esses métodos para você errar menos, sabe? Essas coisas assim. Fazer associações. É tipo isso, na prática. Eu faço associações, né? Primeiro eu faço C1, depois eu chamo de C, porque para eu lembrar que eu faço duas integrais e eu não coloco essa integral desse lado, eu coloco ela do lado de cá com o positivo, né? Que é da origem do método, para eu lembrar que quando eu passar, eu vou ter que passar multiplicando pela constante também. Isso me ajuda a errar menos. Certo? Eram esses exercícios que eu tinha preparado, foram os que o Tarcísio pediu, e aquele outro exercício que estava com a resposta errada. E professor, e o gabarito da primeira? Que primeira? A primeira questão, qual é a resposta da A e da B? Ah, tá. Deixa eu projetar aqui então, que a gente faz junto. Tinha que estar o zoom aqui. Pronto, vamos ver. É para classificar, né? Quanto à linearidade, homogeneidade e a ordem. A primeira aqui, ela é terceira ordem, por conta desse y3 linhas. Ela é linear, porque eu só tenho dependência de y e y', eu não tenho nenhuma não linearidade em y, e ela é não homogênea. Certo. A segunda, ela vai ser primeira ordem, ela é linear e ela é não homogênea. Linear, porque eu também não tenho nenhuma não linearidade em y aqui, e ela é não homogênea porque eu tenho esse termo independente em x, né? Somando. Aqui Isso? bateu. Eu só tava com dúvida em relação a esse x ao quadrado na B aí. Aqui, né? Uhum. Esse x ao quadrado aí, na verdade, essa daqui nem tá tão para confundir, né? Tem umas que eu coloco para confundir mais, tipo, coloco y' ao quadrado para confundir a ordem.
Aqui, no caso, eu tenho... É de primeira ordem, né? E ela é não linear. Eu coloco assim para confundir. Uhum. Mas lembra que o x a gente pode ter qualquer coisa, né? Pode ter seno, pode ter ao quadrado, pode ter qualquer coisa. A gente Beleza. só não pode, para a equação continua sendo linear. O único problema é y, para não linearidade. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então é isso. A prova, Pode falar. a prova vai estar difícil. Não. Quer dizer, não. Vou retirar por isso. Vai. É uma prova que você tem muito tempo para fazer. Então, não vou colocar a questão direta. Eu vou colocar umas questões mais interessantes, assim. Mas nada também de outro mundo, não, viu, gente? Nada absurdo, nem nada disso, não. Certo? Não, mas nada que eu não dei. É isso que eu tô querendo dizer. Tudo que eu dei. Ou que vocês Professor, precisem de cálculo para resolver. Pode cair. Peraí, Iago. Pode cair integral por partes, pode cair frações parciais, pode cair substituição, pode cair qualquer método de resolução de integral, já que vocês já viram isso. Né? Oh, e aí, pode falar. Resumindo, vai cair tudo que ele falou, gente. Exato. Pode falar, Iago. ô professor, eu sei fazer as classificações, mas na hora que chega quanto à linearidade, eu fico na dúvida, que eu confundo. O que você confunde? Quando que é linear e quando que não é? Tem como você falar isso de novo? Você lembra da definição do que é linear? Peraí que eu vou projetar aqui meus slides, que aí eu escrevo. Vou colocar umas bem difíceis aqui, ó. Por exemplo, ó, vou colocar diferente aqui. Pronto, ó. Essa primeira equação aqui, ela não está no formato que a gente precisa para classificar, tá bom? O que a gente tem que fazer aqui é passar o y multiplicando. E aí eu vou ficar com y1 é igual a xy. E aí a gente, na verdade, ao invés de colocar x, eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui, tipo... 2. E aí eu vou ficar com y' é igual a 2y. E aí eu vou ficar com, passando o y para o lado de lá, y' menos 2y igual a 0. E aí como que classifica essa equação aqui, Iago? Tá aí ainda? Não sei. Vou classificar então. Ó, ela é de primeira ordem.
ela é linear. Por que que... Ah, tá. Eu tenho que explicar por que que é linear. O que que é algo linear? Vamos lá. Onde surgiu esse termo, linear? O linear vem lá das equações, das funções polinomiais, né, de reta. Isso é uma equação linear, né? E essa equação ela tem esse formato, ó, ax mais b, y igual a x mais b. E aí, no caso, a gente está vendo o quê? A gente tem constantes que multiplica x. E eu tenho aqui alguma coisa que soma. Tem uma constante que soma. Então, ótimo. Essa equação ela é uma equação linear. Ela tem uma constante que multiplica x e uma constante aí que está somando. Qual que é o paralelo que a gente vai fazer aqui com a linearidade das minhas equações diferenciais? A linearidade ela vai ser relacionada. A linearidade ela vai ser relacionada a o quê? A y, y', duas linhas e as derivadas de y. Então eu não posso ter nenhum termo não linear para y. O que a gente viu aqui, essa equação ela é linear para x, no caso a gente vai ter para y, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver uma equação que eu estou somando y, estou multiplicando um cosseno de x vezes y', tudo isso daqui é linear. O que que eu vou ter de não linearidade? Não linearidade, ó, é isso daqui, ó, e elevado a y, seno de y, 1 sobre y, y vezes y'. Tudo isso é não linear. Lembra que para ser linear, eu tenho que ter constantes que multiplicam y ou uma constante somando. Nesse caso, o constante, as minhas constantes, é como se elas fossem as dependências de x. Então, por exemplo, cosseno de x vezes y, qual que é a analogia que a gente está fazendo? Esse cosseno de x é como se fosse a minha constante, né? Porque ela não depende de y. Então, essa constante que eu estou falando aí é um termo que não depende de y. Então, vamos voltar para a minha equação. Ó, eu tenho y' menos 2y. Então, eu não tenho seno de y, não tenho e elevado a y, não tenho y vezes y', não tenho nada disso. Eu só tenho uma constante aí, que é um termo que não depende de y vezes y. Por isso que ela é linear. Toda vez que eu for explicar a linearidade, eu volto lá naquele slide. E aqui ela é homogênea. Por que ela é homogênea? Porque eu não tenho nenhum termo independente em x. Ok. Então, ótimo. Essa equação aqui eu coloquei de propósito justamente porque ela é o nosso modelo populacional de Malthus. Vocês lembram lá? Ela é o nosso modelo populacional, que é a derivada sobre a própria função é igual a uma constante. Né? Esse é o próprio modelo populacional. Então, é de primeira ordem linear e homogêneo. A gente resolveu justamente pelo método de fator integrante. Né? Certo. Vamos classificar agora essa equação aqui, ó. Aqui eu tenho uma não linearidade, ó. Essa é a não linearidade, não linearidade. Tá vendo aqui, ó, o quadrado. Então, a primeira coisa aqui, ela é não linear. Tem outra não linearidade aqui também, o seno de y. Então, esses dois termos aí, eles são não lineares. Ela é de que ordem? Ela é de primeira ordem. Por que ela é de primeira ordem? Porque a derivada de maior ordem aí é a primeira, que é essa aqui, y'. E ela é homogênea também. Que eu não tenho nenhum termo independente em x. Pronto. Essa equação aqui de baixo agora. Y, duas linhas, menos seno de x vezes y igual a zero. Então, ela é segunda ordem. Por que ela é de segunda ordem? Porque eu tenho esse termo y, duas linhas. Ela é não linear ou ela é linear? Ó, aqui eu tenho y, duas linhas. Então, por esse termo aí, é linear. E eu tenho y, que está multiplicando o quê? Um termo que não tem y. É como se fosse uma constante com relação a y, porque depende de x. Então, para isso daqui, ela é linear.
Esse seno de x aí não está me atrapalhando, tá bom? Ó, se a gente fizer a comparação, é como se fosse uma constante que está multiplicando meu y, tá bom? Se fosse seno de y, aí era não linear. Exatamente, Ah, exatamente. entendi. Entendeu? E aqui a última classificação ela é homogênea. Não tem nenhum termo solto aí em x, nenhum termo independente em x. Essa equação aqui eu coloquei toda na ordem diferente, né? Qual que é a ordem? É de segunda ordem, por conta desse y duas linhas. Ela é linear ou não linear? Ela é não linear. Qual que é o termo não linear dela? Esse daqui. É. Isso, sei falar, né? Esse E elevado a I. Exatamente. E ela é homogênea ou ela é não homogênea? Ela é não homogênea. Por conta desse termo independente em x. Às vezes as equações elas podem vir assim, né? Fora de ordem, para confundir, alguma coisa assim. Lembrem, igual essa daqui. Essa daqui é justamente para parecer não linear. Por que é para parecer não linear? Porque é 1 sobre y vezes y', né? E esse termo aqui seria não linear. Mas a gente percebe que é só a forma como essa equação está escrita, tá bom? Aqui teria que ter escrito, né, que é para tempo maior que zero e tal. Tá bom? Entendeu, o Iago? Entendi, sim. Beleza, gente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aproveita. Eu vou deixar isso aqui escrito no final dos slides. Ninguém? Então é isso, gente. Eu tô falando de colocar um terror, falando que a prova tá difícil, mas todo mundo que já fez matéria comigo, tipo assim, por mais pode ter visto uma prova mais difícil que a outra ou não, mas uma coisa que eu sempre falo é que, tipo, eu não dou nada numa prova que eu nunca dei, sabe? Tipo, pode ser uma extrapolação, pode ser uma questão que você precisa pensar um pouquinho mais, mas nada que eu não dei, certo? Então, fiquem Qual vai tranquilos. ser o tempo de duração da prova? 24 horas vocês têm para fazer, tá bom? Isso é para EDO, tá, gente? Foi o que eu falei lá no grupo. Acho que foi o Lucidava que tinha perguntado. Aí eu falei 24 horas, mas para EDO. As outras disciplinas não necessariamente vão ser 24 horas. E eu vou fazer... Ah, tá, eu tenho que falar uma coisa. Eu tô meio que coordenando a disciplina com Vanessa. Tipo, eu passei um material para ela, ela passa as coisas dela para mim, a gente aplica mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos exemplos, as mesmas listas. Mais ou menos, tá bom? Que Vanessa trabalha da forma dela e eu trabalho da minha forma. Mas na prática, vocês veem o mesmo conteúdo, com basicamente os mesmos exemplos e as mesmas listas. E aí a gente vai fazer um esquema de aplicar a mesma prova. A turma de Vanessa, ela é da segunda-feira à noite. Então vão ficar 24 horas, mas 24 horas a partir de segunda à noite, tá bom? Para pegar o período de aula de vocês. Então vai ficar tá abrindo o Moodle lá segunda-feira à noite, aí vai ficar até terça-feira à noite, no mesmo horário, 24 horas. Tá bom? Porque aí vão ser a mesma prova para as duas turmas. Tranquilo? É bom Você que... fala EDO ou cálculo? EDO. Vanessa está dando EDO também, para uma outra turma de mecânica. Ô, professor, Oi. então, no caso, nossa prova vai começar segunda-feira já? Segunda-feira à noite? Por isso que eu coloquei 24 horas. Porque vocês vão ter um tempo hábil para fazer. Se vocês quiserem fazer segunda-feira, podem fazer. Se vocês quiserem começar terça-feira, podem começar terça-feira. Não tem problema nenhum. Tá bom? Tá, entendi. Mas até terça-feira à noite À noite, isso. Até terça-feira à eu noite. postar. Tá Exatamente. Bom, provavelmente vai ser daquele esquema que vocês têm que tirar foto para poder postar as coisas, tá bom? Mas vai ser até terça-feira, umas 7 horas, mais ou menos, no horário que Se eu não começa a me aula. engano, eu não lembro a turma dela, mas vai ser a partir do horário que começar. Eu não sei se a turma dela começa às 7 horas, ou é a turma que começa 7h50, 8h40, 9 horas, né? Eu acho que é a outra turma.
Eu não sei se é a turma que começa às 7 ou a turma que começa às 9. Mas vai ser no horário da turma. Depois eu falo lá. Eu vou falar de novo no grupo, para quem não tá aqui para quem não tá vendo a aula, eu vou postar essa informação lá no grupo. E aí eu falo certinho, eu confirmo com ela. Se vai ser às 7 ou às 9. Tá bom? Mas aí tem um prazo grande, né, para fazer. Tá bom, gente? Bons estudos para vocês. Estudem. Estudem os métodos de resolução de integral também, tá bom? Isso por quê? Eu falo. Porque aí tem gente que fala que... Peraí que eu dou a palavra, tá? Rapidão. Porque aí tem gente que fala que eu não dei, né? Se eu colocar lá, por exemplo, o método de frações parciais, vou falar, você não deu. Mas saibam que vocês veem isso em cálculo 2, né? Pode falar. A prova de cálculo numérico não é no dia anterior à prova de EDEL? É. Então vai misturar os horários, tipo, cálculo numérico vai Vai... ser. O que vai acontecer com muitas disciplinas. Como se eu abrir para 24 horas, assim, tipo, meio que vocês vão... que vai tipo, um horário vai intercalar com o outro. É tipo minhas disciplinas de sábado, que eu dou o tempo e aí, tipo, a prova fica até domingo para fazer, sabe? Não faz muito sentido, que não é nem período letivo, né? A gente não pode nem dar nada no domingo, mas pelo fato de ser 24 horas, né? A ideia é que vocês vão ter um tempo hábil para vocês fazerem, por conta dessas 24 horas. Beleza, beleza. Beleza? É isso, gente. Deixa eu ver se vai ter alguma outra turma que vai bater. Com vocês, não. Com vocês não vai ter, não. Que é Mecanicosuros quinta e a outra sexta, então não tem nada demais. Tá bom? Então, beleza, gente. É isso. Muito obrigado pela participação, tá bom? Bons estudos. Boa